Virando completamente a página, tá? Aquele momento onde a gente mergulha de cabeça aqui nos temas mais humanos, comportamentais, culturais, por que não, que estão aí ditando o debate público, principalmente nas redes sociais. A gente já vai dar o start aqui, não sem antes fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Eu já lanço a pergunta aqui para você que está nos assistindo aí do outro lado da tela, vai. Quem é que deve cuidar da segurança, cuidar da paz e cuidar do dinheiro do lar? É o homem mesmo? Por que será que essa ideia de mulher troféu e homem provedor estão ganhando força na internet? Vamos ficar bem atentos a esses dois termos aqui, cada vez mais popularizados, mulher troféu e homem provedor. Isso porque cada vez mais vem viralizando mulheres aí, ensinando como ser uma mulher troféu nas redes sociais, ou seja, ser aquela mulher que cuida do lar, cuida dos filhos, demonstra, enfim, realmente um estilo de vida super próspero e confortável, enquanto o homem cuida de todo o resto. Ali para realmente botar a grana na mesa e prover o conforto. Mas a pergunta que fica, que tipo de perigo, eventualmente, essa relação pode acabar escondendo, mascarando ninguém melhor que a nossa querida amiga já do Morning Show, doutora Karina Pirro, se junta a nós aqui para a gente desconstruir esses dois termos, hein? Que beleza! Socorro. Posso começar falando de socorro? Socorro! Alguém me ajuda! Karina Pirro. Essa é uma nova roupagem que a gente sempre ouviu sobre o machismo, né? De ter um papel extremamente claro para o homem, que é o provedor financeiro, e a mulher nesse lugar de cuidadora do lar. E que não é bem isso até que a gente tem visto nesses influenciadores. Para chamar de troféu, mulher troféu, eu já fiquei pensando na palavra. Se é troféu, é conquista, é prêmio. A gente é prêmio. Prêmio de quem? Se é mulher, é do homem, porque fala que o homem que é o provedor. Então a gente está falando que a nossa função nesse lugar de mulher troféu é ser o presente, a conquista do homem. É reduzir completamente o nosso papel na sociedade, como sempre foi reduzido e como a gente tem tentado transformar nos últimos tempos, né? Eu acho isso um discurso muito parecido, se a gente prestar atenção, com o discurso Red Pill. O que tem no discurso Red Pill, né? Que é um movimento super machista. Mas existe, e é representativo de parcelas da sociedade, né? Pois é, e era para ser uma minoria, que é isso que a gente espera que nem exista, mas sempre existe, né? Essa minoria. E que se a gente coloca agora influenciadores com mais de 2 milhões de seguidores vendendo a ideia da gente ser troféu de homem, significa... O que significa o discurso parecido com o Red Pill? Eles caracterizam a mulher como... que é legal que elas sejam jovens, magras, férteis, né? E que o homem tenha status, poder e dinheiro. Que se o homem tiver status, poder e dinheiro, ele vai conquistar a mulher que ele quiser. E nós seríamos o troféu deles. Nós não, tá? Porque eu já tô acima dos 30 anos e, segundo eles, eu já sou... já passei, já não tenho valor sexual de mercado, que é assim que eles falam, né? Então, eu acho um discurso perigoso. Esse é o termo, é VSM, né? Valor sexual de mercado. Olha só. Bom, então são, sim, vários termos aqui para a gente desconstruir, mas, claro, tem visões muito distintas aí também, enfim, sobre o tema. Vamos seguir estimulando aqui. Vamos com o Mano Ferreira, então, para a gente desconstruir um pouco. Eu queria te ouvir a respeito de algumas mulheres que reivindicam o que chamam de tradwife, né? Ou seja, esposas tradicionais. Mulheres que desejam ocupar nas relações com seus maridos um lugar, digamos, mais tradicional. Ou seja, que buscam um marido provedor. Na sua visão, isso é algum tipo de... É ilegítimo que essas mulheres queiram isso? Qual que é o limite? Até onde vai o ponto em que passa a ser uma relação machista abusiva e quando que é uma relação legítima, apenas uma escolha de estilo de vida dos casais? É muito boa a pergunta. E se é trad wife, eu imagino que seja de traditional wife, ou a mulher, a concepção tradicional. E se foi tradição em algum momento, foi porque realmente foi algo majoritário e assim, majoritariamente aceito e tido como algo normal pela sociedade. E eu ouso dizer que ainda é em grande parte, apesar de todas as diferentes visões que são legítimas também. Eu vou ouvir aqui a doutora Karina Pirro, não sei antes recepcionar os ouvidos atentos agora sim de todo mundo que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. No meio desses discursos todos, de novos termos aí que vêm
pererecando nas redes sociais, cada vez mais entrando aí no consciente coletivo. Dessa vez a gente está falando, claro, das trophy wives, ou esposas troféus, e também, por outro lado, o homem provedor, como esses dois tipos se comunicam, e a gente tentar entender como que esses termos são cada vez mais debatidos no dia a dia. Doutora Karina Pirro aqui com a gente, pode responder. Então, eu achei excelente a sua pergunta, e a gente pode primeiro tomar muito cuidado, né? Ao transformar o homem provedor, não significa que ele é controlador, e que a mulher tradicional seria submissa, né? Então, a gente tem que separar esses termos. Eu acho que o grande problema é quando existe um controlador e existe uma submissão. Se a gente estiver falando de papéis complementares, que é uma escolha, e que ambos estão felizes, né? Não sei se essa é bem a palavra, de acordo, vamos dizer, com o papel que eles vão desempenhar, perfeito, não tem problema nenhum. Mas posso só colocar uma pitada adicional nessa discussão? Deve. Porque eu tenho visto esses movimentos nas redes sociais e eu acho que tem uma questão também do julgamento do outro. Talvez não seja esse o principal ponto. Mas as pessoas têm muita dificuldade de aceitar aquilo que é diferente do que elas acreditam. Porque, veja, tanto eu como você, e eu tenho certeza que a Raquel também, não fazemos parte do que podemos chamar aí de mulheres troféus. Mas fato é que existem mulheres que desejam isso, que almejam isso e estão se orgulhando de serem essas mulheres troféus. E aí tem uma dificuldade enorme de uma parcela da sociedade de aceitar que isso também é legítimo, que acho que vai um pouco de encontro com o que o Mano colocou. E como que a gente faz nesse contexto de internet, de redes sociais, para conseguir se manter razoáveis, né, diante de realidades tão distintas da nossa? É bem importante isso que você falou, porque se não fosse um desejo de tantas pessoas, nós não estaríamos com milhares de pessoas assistindo dia a dia. Então, sim, foi uma coisa que eu vim pensando para cá, se tem mais de 2 milhões de pessoas assistindo isso, é porque de fato tá em algum lugar, tem um desejo desse lugar, né? Desse lugar de mulher troféu. E a gente sabe também que a mulher conquistou um espaço no mercado e ao mesmo tempo isso super sobrecarregou. Então é muito legítimo que há um desejo de voltar para um lugar onde ela tenha tempo. Acho que a gente está falando de tempo também. O que a gente precisa, só para terminar, claro, seria conversar com essas pessoas, essas mulheres, para perceberem se elas estão se inspirando, se isso está intimidando. Acho que a grande diferença do que te inspira e te intimida. Doutora, eu acredito que seja uma roupagem, eu não sei se vocês vão concordar comigo, extremamente moderna. Porque quando a gente não coloca o amor mais como preponderante numa relação entre duas pessoas, ali nós estamos falando em conquistas, em contratos. A gente está falando em acordos bilaterais em que o homem busca um troféu e uma conquista e a mulher se coloca nessa posição. Em momento nenhum eu vejo nessa narrativa ou nessa construção de relação sentimental. Aliás, eu não vejo sentimento aí. E aí que eu acho muito complicado e muito doloroso, porque algumas pessoas de uma forma superficial podem ter uma leitura que nós estamos falando de uma forma extremamente rasa, num papel de machismo e de mulher, sim, sendo submissa. Mas até aquela época existia um amor, nem que permeado de uma forma falsa, mas deveria existir o amor. Aqui o amor, ele não é tocado. O sentimento mútuo não é tocado. É tocado quando uma mulher, ela tem que ser extremamente atraente para ser um troféu, atraente em vários requisitos, não só estéticos. E o homem tem que ser competente, e ali a competência ela vai muito mais no norte financeiro, econômico, e aí está o seu poder para conquistar um prêmio. Então eu acho muito moderno. Eu não vi ainda essa construção anterior em que momento nenhum se questiona e se fala de amor. E se você me permite complementar aqui, eu acho que no fim existem muitas pessoas que se sentem muito mais confortáveis e atraídas não por esse mito socialmente aceito que em grande parte surgiu, enfim, ideologias pós-modernas ou modernas, né? E que talvez se identifiquem muito mais com, de fato, essa situação, essa dinâmica, desde que não descambe para o machismo ou para o assédio, como o Mano colocou, sim, do homem provedor ou da mulher troféu.
Mulher troféu, você falou de conquista. Desculpa, para qualquer homem, a arte da conquista, se for, assim, tratado como algo, enfim, desejável e algo legítimo, algo engrandecedor, eu acho maravilhoso isso, você ter essa conquista. Porque o homem que sabe que só foi pela grana e que acabou seduzindo determinada mulher, que no fundo é uma grande pistoleira pelo dinheiro dele ou que ele pode oferecer a ela, no fundo ele sabe que ele não conquistou coisíssima nenhuma. Agora, a arte da conquista, da persuasão, de você, enfim, seduzir uma mulher, desculpa, isso não pode ser, enfim, satanizado ou tido como algo, evitável nos dias de hoje. E o homem que está nesse jogo, ele é tão desqualificado quanto uma mulher qualificada como pistoleira. É um homem que também quer essa situação. Só que a gente não tem uma nomenclatura para o homem que busca essa situação. O galanteador, Galinatti, talvez? Não, o galanteador, ele pode buscar amor. Claro, sem dúvida. É que eu acho que assim... É importante a gente fazer essa distinção. A Raquel, ela coloca na fala dela algo que eu não necessariamente concordo, que é a falta de afeto. Eu acho que muito do que você coloca na sua fala se assemelha muito mais àquela história de sugar daddy do que propriamente o que a gente está discutindo aqui. O que a gente está discutindo aqui é um casal que realmente se gosta, mas que se acomodou, e eu não estou dizendo de uma maneira pejorativa, eles se acomodaram numa situação em que a esposa vai se dedicar à família, vai se dedicar aos filhos, vai se dedicar à casa e ele vai prover para que ela possa se dedicar integralmente. E eu acho que o desejo passa muito pelo que a Karina colocou, que é de você Mas, Ana, a minha leitura é ter... completamente diferente. Exato. Eu leio de outra forma. Você não vem colocar aqui o que eu li. Eu li diferente. Mas eu não a minha falei leitura o é que outra você forma. colocou. Eu sei que o Eu Sugar falei o Daddy que é eu um contrato discordo de disso. sexo. Não, Sugar Daddy é desculpa. completamente diferente. Eu tenho essa leitura. É uma leitura talvez muito mais aprofundada do que você tem. Mas eu não estou desqualificando a sua leitura. Não, na verdade, enfim, eu não vou... Não, também tem, a gente pode contrapor, né? Se é só a mulher troféu e o marido provedor de um lado e a mulher independente, o marido companheiro de outro. Será que só tem essa dicotomia, doutora? Não, e vou até falar, vamos de novo, internet é narrativa, gente. Porque ele não é o provedor. Se você olhar no link da bio dela, ela tá vendendo cinta emagrecedora, ela tá vendendo dica. Isso ela é um bom ponto. Ela ganha Aí você vê dinheiro. bem. Então, cuidado com narrativas. Né? Porque às vezes está vendendo a ideia de você ser lá dona do lar, que delícia, mas na verdade nem ela faz isso. Por exemplo, eu estou falando da Gabriela Jacinto, né? Que é uma influencer que fala da mulher troféu. Né? Tem a mulher do Sorocaba também, né? Que sempre fala que ela é a mulher perfeita, que se dedica integralmente para o homem. Né? Do Fernando de Sorocaba. É isso. E claro que para chegar a esse status de marido provedor, eu sou da linha do André Moscoso. Aqui eu mando um abraço pro meu xará André Moscoso. Pedi para minha diretora Helena só liberar aqui o ponto, por favor, onde ele disse que o homem não tem que pedir desculpa no sentido de que ele sempre tem que mirar. Sim, ser mais bonito, mais rico e mais inteligente e cortar qualquer outra coisa que não os leve nessa direção. Isso tem que ser algo que realmente engrandece o homem e não tem que pedir desculpas nesse sentido. É a minha recomendação, é a minha visão. Se quem gosta de nivelar por baixo, fique à vontade. A gente vai se despedindo aqui do Morning Show nesse momento. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu pela Rede Jovem Pan de Rádio. O Morning Show fica por aqui. Tchau. A gente segue adiante para quem está nos assistindo. Esse overtime aqui do Morning Show sempre interessante. Doutora Karina Pirro, a palavra é sua. Fica à vontade. Não, eu estava só lembrando mesmo para a gente tomar muito cuidado com a rede social, que às vezes a gente está comprando uma ideia que nem o próprio influenciador comprou. Isso aí foi um baita ponto. E é verdade que o que tem de... Enfim, o fantástico mundo do Instagram, pelo amor de Deus, eu tenho sempre alguns pés atrás e realmente respeitem quem está botando a cara a tapa ali, quem te transmite verdade. Mas tem o que tem de pistoleira e também gente que consegue maquiar a realidade. Então, mais mundo real, menos mundo virtual, não é isso, mano? Pois é, eu acho que às vezes essas idealizações, a forma certa de viver, a forma certa de ser marido e mulher, acaba entrando num espaço de insegurança das pessoas a respeito do próprio rumo da vida, né? Sim. Então, e mais existem muitas pessoas que se colocam nessa situação, às vezes, muito claramente. Às vezes, existe esse contrato tácito em que é o acordo. A ausência de sentimentos é um acordo ali que é muito conveniente. Existem pessoas que não gostam de ir para o trabalho e preferem ter um provedor. E o provedor também não tem capacidade de conquistar uma mulher.
e quer alguém ali do lado. Sem necessariamente escambar por uma prostituição aberta. Claro, bem colocado, bem colocado. Do jeito que a coisa anda aqui nesse pai, Manuel Ferreira, daqui a pouco vão dizer que esposa troféu e homem provedor é de direita e a mulher independente e o marido companheiro é de esquerda. Eu sei que você pensou isso, não minta pra mim não.